meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Sou o seu irmão William Enoque e é sempre um prazer estarmos juntos aqui para compartilharmos da palavra de Deus. Somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. A nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira e é sempre uma honra ter você em nossa companhia. Muito obrigado por ter compartilhado, assinado aqui, ser inscrito no nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, se está gostando desse conteúdo, compartilhe com alguém, se inscreva no canal de nossa igreja, divulgue para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do nosso bondoso Deus. É sempre uma satisfação. Nós temos recebido muitos relatos, testemunhos de pessoas que têm se utilizado desse conteúdo, desse material para auxiliar nas suas aulas, para edificação, para conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito gratificante e que Deus seja louvado pela sua vida, pela sua família. Deus te abençoe no nome de Jesus. Chegamos à 10ª lição e hoje estudaremos o avivamento na vida pessoal. Observe que ser cristão é ir além de uma rotina, ser cristão é de uma forma muito inteligente, racional, de uma consciência capacitadora, porque nós não somos alienados, nós somos conscientes de que servir a Deus é a melhor coisa, é a melhor decisão. Mas isso passa também por essa realidade de que existe na nossa vida um avivamento. E observe, o texto áureo da lição de hoje, Salmos 63, versos 3 e 4, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A verdade prática diz que a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Observe que o homem natural, que não compreende as coisas espirituais, tentará encontrar justificativas, tentará encontrar razões, tentará encontrar alguma coisa que justifique de alguma forma por que é que sofremos, por que é que circunstâncias adversas nos ocorrem. E nós estamos estudando ao longo desse trimestre que a vida cheia do Espírito Santo não significa uma vida ausente ou imune de problemas, mas exatamente por que a vida pessoal ela deve ser avivada. É para entender que mesmo em meio às circunstâncias problemáticas, aos desafios que enfrentamos, nós encontramos forças para prosseguir. Isso é uma riqueza, isso é um privilégio para aqueles que servem a Cristo. Então, uma vida avivada, então a nossa vida pessoal cheia da presença do Espírito Santo, ela nos motiva a prosseguir, a ter uma vida planejada, organizada, compreender que enfrentaremos o dia mal, mas que a ação do Espírito Santo nos ajudará a prevalecer. A leitura bíblica em classe para essa lição, Salmos 63, do verso 1 a 8. Então, o texto é maravilhoso, eu vou ler apenas o último verso. O salmista diz, a minha alma te segue de perto, porque a tua destra me sustenta. Seja no dia da bonança, seja no dia da adversidade, da dificuldade, a tua destra, Senhor, me sustenta, Ele me ajuda, Ele nos dá graça. Então a minha vida pessoal, ela está alicerçada em Cristo, a partir da minha busca, e veja, é pessoal, é individual, a minha busca por uma vida avivada. E fica aqui para você refletir o que é que temos feito para que essa vida, a nossa vida pessoal, ela seja edificada ao ponto de vivermos um avivamento em nossa vida pessoal. Observe que temos os compromissos, temos a nossa vida onde temos os desafios diários, mas o que é que temos feito? Essa lição vai ajudar você a entender alguns preceitos e algumas verdades que vão nortear, vão fazer você encontrar esse caminho
para que você se organize, para que você planeje, para que você honre a Deus a partir da sua vida pessoal. E o melhor ou o mais beneficiado de tudo isso é você mesmo, sou eu mesmo, quando entendemos que esse avivamento ele não está restrito somente na coletividade. Não, 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 não. Vida pessoal marcada pela presença de Deus, por um avivamento verdadeiro. Muito bem, você vai continuar agora com o nosso irmão em Cristo, pastor Diego, na sequência, e logo vamos para o tópico 2. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Olá, queridos pais do Senhor Jesus, muito obrigado, pastor William, que bênção estar junto com você nesse encontro de sempre, esse encontro semanal, onde você permite que adentremos a sua residência, a sua casa, o seu smartphone, o seu tablet, o seu computador, enfim, a fim de comunicarmos a palavra de Deus por intermédio da EBD, a Escola Dominical, esta escola que tem um potencial marcante, gigantesco, significativo, que permite que nós, enquanto emissores, vocês, enquanto receptores, enfim, consigamos, pelo processo de ensino-aprendizagem, aprender a palavra de Deus. Uma bênção estar aqui e eu quero convidá-lo para que possamos, a partir do primeiro assunto, entender esse conceito norteador de avivamento na vida pessoal. Bem, no primeiro momento, eu quero fazer um recorte introdutório. Pastor Elinaldo diz, não pode haver igreja local, uma igreja local avivada naturalmente, sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Olha só, jamais haverá, dentro dessa concepção da qual faço coro, um avivamento local sem antes haver um avivamento pessoal. E ele vai mais longe, ele vai dizer que esse avivamento pessoal não é aquele que se revela ou se manifesta no interior do templo, concepção que nós pentecostais nos limitamos muitas vezes, né? O avivamento é aquele que se limita no templo. Hoje Deus derramou um grande avivamento. Eu não estou dizendo que essa compreensão está equivocada, ou caiu em desuso, ou pode ser usurpada, não é isso. Mas eu não posso limitar a concepção de avivamento a isso, ok? Isso pode ser uma parcela, mas não é o todo. A completude do avivamento se contempla também naquilo que é visto no testemunho diário, cotidiano, que vai incluir a minha vida familiar, a minha vida pessoal, a minha vida externa, a minha vida nos ambientes externos. Isso sim vai contemplar efetivamente o avivamento. Quando isso acontecer, é muito natural que isto se suceda também na igreja a qual pertenço. Isto posto, o primeiro assunto destaca uma concepção bíblica, o avivamento na vida do salmista. O salmo em questão é o de número 63, que inclusive é o eixo norteador da nossa leitura bíblica em classe. Salmo este, inclusive, dentro daqueles escritos por Davi, o maior escritor de salmos que nós temos na Bíblia Sagrada. Bem, aqui, a priori, nós temos alguns eixos menores que norteiam a nossa abordagem, mas o pastor Renovato inicia por uma afirmação, que este salmista, a saber Davi, apresenta uma busca sincera. Vamos contextualizar. Primeiro, lembrar a todos vocês, é chover no molhado dizer isso, mas o óbvio precisa ser dito, que Davi tivera alguns percalços, isso é sabido por todos, e a Bíblia não omite isso. A despeito de o livro histórico de Atos entendê-lo como homem segundo o coração de Deus, e quem sou eu para desconstruir essa ideia, Davi vivera alguns dissabores e dos quais vocês sabem muito bem quais foram. Agora, eu não posso, apesar disso, não deixar com que Davi se manifeste como uma personagem que manifestara, evidentemente, uma busca sincera. O Salmo 63 evidencia isso, porque aqui você percebe que os dois primeiros versos, Davi pede a destruição dos inimigos. O sentimento exercido por Davi não é um sentimento de vingança, muito embora o contexto veterotestamentário não seja tecnicamente escrito e nem teologicamente como o contexto neotestamentário, existem distinções, contextos diferentes, um arcabouço maior norteador, nós estamos num conceito de lei a despeito de um conceito
de um contexto de graça visto nas páginas do Novo Testamento, mas mesmo assim, a sensação que eu tenho, e claro que com fundamentos para isso, não é de que Davi nutrisse uma ideia de vingança no seu coração, que isso seria nefasto para si mesmo, né? Construir, potencializar, se alimentar de qualquer sentimento nesse sentido é nefasto para a própria pessoa, né? Todas as ações nesse sentido no Antigo Testamento foram ações negativas para o próprio sujeito que nutriu. Você deve lembrar do próprio Amã, que articula a morte de Mardoqueu e ele mesmo vai para a forca. Você deve se lembrar de outros momentos nos quais sujeitos tentaram nutrir esse tipo de sentimento e foram mal sucedidos. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesse sentido para não criar a legalidade para sensações que não são permitidas na Bíblia, como, por exemplo, essa ideia de vingança, né? Vingança, embora seja termos utilizados no contexto veterotestamentário, mas o próprio Deus chama essa ideia para si mesmo, né? É dele mesmo, é ele quem resolve essas questões e na hora certa. A despeito de tudo isso, dos desafios que se sucederam ao longo da trajetória davídica, você percebe que no verso 1 ele entende, né, ou concebe a ideia de que Deus é o seu Deus. A sua alma tem sede de Deus, né? E sede é algo muito comum para nós diariamente, né? Aliás, não é muito bom que você sinta sede, pelo menos é o que nós temos como argumentação médica, né? Não espere sentir sede para se hidratar. O nosso corpo precisa estar muito bem hidratado a fim de que os rins funcionem adequadamente. E claro que existem outros inúmeros benefícios com relação a saciar a nossa sede. Então é ideal que você ingira, né, alguma bebida, e de fato a água, para que você sempre tenha o seu corpo hidratado e faça isso não necessariamente quando está com sede, mas você já sentiu sede por vezes, e quando você tem sede, você procura a água e a água sacia a sua sede. A sede sentida por Davi aqui não é uma sede como essa, necessariamente, é uma sede por Deus, né? E isso precisa ser saciado, né? O sujeito consegue ficar mais dias com fome, mas não muitos dias com sede, porque isso traz prejuízos enormes e pode levá-lo à morte. Isso é letal, é fatal. Agora, o salmista expressa que a sua alma tinha sede de Deus, anseio por Deus. Ela ansiava pelo Senhor, né? Isto é, eu preciso de Deus, eu tenho sede, eu estou sedento, eu estou carente e sedento por Deus. Isso são reflexos de uma busca sincera. A despeito disso, o item 2 contempla e bendiz ao Senhor. Verso de número 2, você percebe que o salmista tinha um anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus. Os textos seguintes, do verso 3 e 4, ele bendiz esse Deus enquanto vive, ele vê o nome do Senhor e o glorifica com mãos levantadas. O salmista, segundo ele, é possível viver realidades espirituais diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Ou seja, a ideia construída por Davi aqui não é que a minha adoração tenha que ser sazonal. Isto é, eu não posso adorar a Deus somente em situações agradáveis, o que é muito natural. Eu recebi uma bênção, recebi uma boa notícia, a porta se abriu, a enfermidade foi embora, agora eu vou adorar a Deus, né? Situações muito parecidas com o que Miriam fez. Depois de passar o mar, ela cantou louvores ao Senhor. Eu sei que é muito fácil tecer uma crítica nesse sentido, de que é simples louvar depois que se passa o mar, o desafio é louvar enquanto se passa ou antes de passar. De fato, são situações mais desafiadoras, mas em momento algum Miriam teve esse interesse. Mas na nossa vida cristã, a gente não pode criar situações esporádicas de adoração ou uma concepção de adoração sazonal, onde eu adoro a Deus quando as situações estão favoráveis para isso, ou quando a situação está muito difícil, muito apertada, eu estou precisando de um socorro emergencial, então eu adoro a Deus com uma espécie intrínseca de barganha para que Ele então se manifeste ao meu favor. Não, senhores. Na realidade, a despeito de sermos sujeitos vulneráveis, a nossa adoração ela não pode ser oscilante, ela precisa ser contínua.
Eu preciso adorar a Deus a despeito de, né? Apesar de, independente se Deus respondeu a minha oração, respondeu a minha petição, atendeu o meu pedido ou não, Ele merece a nossa adoração. Eu finalizo com o título do item 3, Deus é o nosso auxílio. Nada é tão consolador, diz o pastor Renovato, que uma vida avivada, que o crente ter um Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Um verdadeiro avivamento promove a bênção da segurança divina na vida do crente. E nós vemos essa proteção explícita na descrição desse salmo de número 63, como os senhores podem perceber aí. O cuidado de Deus, Deus como fortaleza, Deus como refúgio, Deus como auxílio. Algo visto lá no Salmo 46 também. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro. Então, além de ser várias outras coisas, Deus é isso. E ter Deus como nosso auxiliador, irmãos, é muita coisa. Você deve se lembrar, eu fecho aqui o raciocínio para não me alongar muito, com a situação vivida lá no livro de Juízes. Juízes, na figura de um juiz escolhido por Deus, que se via como o menor da casa de seus pais, a saber, Gideão, é escolhido por um grande empreendimento. Eles estavam sendo invadidos e dominados, quase que, digamos que estavam sendo uma colônia dos midianitas, né? Vassalos dos midianitas. Os midianitas há mais de 7 anos já estavam criando território, no próprio território israelita. Gideão topa aquela iniciativa, tem a seu dispor pelo menos 32 mil homens enquanto soldados para uma batalha, mas Deus pede para os covardes voltarem, e aí um número significativo retorna, depois pede, envia um método para que os homens desçam a água, 22 mil homens descem até o ribeiro para se beber da água, uns levam a boca até a água, outros com a mão levam a água até a boca, e o Senhor pede para que se separe um grupo e outro. 300 de um lado, encontram um número muito mais significativo de outro. Possivelmente, o olhar de Gideão, ele diria, é com esse número maior que eu vou à batalha, não é possível que com aquela minoria eu conseguiria vencer. Mas Deus surpreende Gideão e diz, é com os 300 que você lutará contra os midianitas. E você percebe no desenrolar daquela história que com aquele número pequeno, minúsculo, imperceptível, Deus se manifesta, apoia, ajuda, auxilia, fortalece, e Gideão, com 300, venceu aquela guerra. Na realidade, não foi Gideão e os 300, com todo respeito ao próprio Gideão e aos seus asseclas, mas quem venceu a batalha foi o próprio Deus. Porque quando nós temos Deus como nosso auxílio, nós então temos a maioria. Se Deus está com você, você está com a maioria. Deus é onipotente, Deus é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, o nosso segundo tópico, o avivamento espiritual do crente, reservando uma agenda de piedade. Bom, há um engodo, há um engano de algumas pessoas que julgam que uma vida avivada, uma vida espiritual, é apenas a evidência ou a manifestação do Espírito Santo na minha vida, e isso basta. Já estudamos que, para que o Espírito Santo habite em nós, eu tenho que renunciar muitas coisas. Dentre elas, o pecado, dentre elas, vencer as tentações. E para que isso seja eficiente na minha vida, começa pela submissão a Deus. É bíblico o texto que diz que eu devo primeiro me sujeitar ao Senhor. Então o texto diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo, e aí sim ele fugirá de vós. Estou dizendo isso porque o cristão precisa desenvolver uma vida também de piedade, de amor. Então, à luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada.
O pastor que comenta a lição indica que são elementos ao longo das Escrituras e da história da igreja que encontramos como modelo espiritual para o crente. A prática da oração, da leitura devocional das Escrituras. Então, inicialmente é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais, em que cultive a vida devocional, consequentemente, a estreita comunhão com Deus. Esse amor pela palavra de Deus, este amor pela oração, este amor pelas pessoas, quando eu oro, quando eu intercedo, viver uma vida de piedade, viver uma vida onde eu sou alicerçado na palavra, orientado pela palavra, firmado em Cristo pela palavra, então vou desenvolver uma comunhão intensa com Deus. Logo, isso não é uma tarefa simples, exige da minha parte esse comprometimento. É bem disciplinar mesmo, eu tenho que me disciplinar para buscar, para orar, para clamar a Deus. E veja, como que fazemos para a prática da oração? A Bíblia apresenta exemplos de homens que desenvolveram o hábito de orar ao longo do dia. Então, tem o exemplo do salmista Davi, costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Daniel também, 3 vezes ao dia, orava. Jesus, o nosso maior exemplo, Jesus orava muito. A Bíblia diz, Jesus se retirava para orar. E não era uma oração, né? Os discípulos se encantam com isso, perguntam para ele, como é que o Senhor ora? Nos ensina a orar. Jesus orava muito, orava, e esse momento de oração, de clamor. Então, intensamente, orar, clamar, conversar com Deus. Então, veja, esse exercício. Então, quando falamos de exercício, falamos sim de disciplina, falamos de reservar aquele tempo, falamos de você se posicionar. Não, agora não vou permitir nenhum tipo de distração. É o meu momento de clamar, de clamor a Deus, meu momento de entrega a Deus em oração. Ocorre que quem desenvolve esse hábito, quem se ocupa em clamar a Deus, irá desfrutar de resultados magníficos para a sua vida espiritual. Porque essa pessoa, ela está mortificando a sua carne, ela está negando a si mesmo, ela está se aproximando de Deus através da oração. Então temos na Bíblia muitos homens, muitas mulheres de Deus que nos dão exemplos de oração e que eles também venceram inúmeras batalhas, porque tinham relacionamento com Deus através da oração. A leitura devocional da Bíblia, extremamente necessária, até porque vivemos em um tempo onde a leitura, ela vem sendo reduzida em todo aspecto. A sociedade, ela é muito assediada, todos nós somos assediados pelo conteúdo audiovisual. De fato, é legal, é interessante, é mais prático, é agradável. No entanto, é na leitura que vamos absorver. E a Bíblia, ela existe para nós lermos e meditarmos. Você já sabe disso. É o único livro onde o autor está presente. E você, ao ler e meditar, você vai ouvindo a voz de Deus falando ao teu coração. Todo crente avivado, ele lê a Bíblia constantemente, diariamente. Isso é preciso para entender, absorver e viver os seus preciosos ensinamentos. Além disso, nós sabemos, os dias são maus, são terríveis e devemos portar a espada do Espírito, como recomenda o apóstolo Paulo. A Bíblia deve ser lida, estudada, levando-se em conta os seguintes aspectos. A Bíblia nos permite meditar nas coisas de Deus. Então ela te ajuda a pensar nas coisas do alto. A Bíblia previne o nosso coração de pecar. Escondi a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos, a palavra de Deus. Então ela previne o nosso coração de pecar, mas ela também nos consola. A palavra de Deus dirige a nossa vida e ela ordena a nossa vida pessoal. Nos ajuda, nos ensina
a sermos pessoas melhores, equilibradas, organizadas, pessoas que reconhecem a dependência de Deus. Nos ensina a nos humilhar perante Deus, nos ensina a compreender que Deus está conosco, que enfrentaremos dificuldades, mas Ele é quem nos ajuda. Então, que possamos compreender que as disciplinas espirituais cristãs são características de um genuíno avivamento, mas que eu devo buscar esta comunhão, ter uma vida piedosa, uma vida cheia de amor, uma vida que, um coração perdoador, um coração longânimo, um coração também cheio de fé. Essas ações transformadoras nós vamos entender a partir da leitura, meditação e prática da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, queridos, eu estou de volta com vocês para finalizar o argumento de hoje, finalizar a lição de hoje, no tópico de número 3, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Com relação a essa concepção de vida pessoal, aliás, o título fala muito sobre isso, escolhido como norteador para a discussão da lição de número 10, nós vemos que o avivamento espiritual traz consequências para a vida pessoal. A palavra consequências, ela soa como algo negativo, né? Mas na realidade não é. É um resultado, quer bom ou mal, de uma ação que um sujeito tivera. O avivamento é extremamente positivo, portanto as consequências tendem a ser também, e elas o são. Mas não são simplesmente em ações paliativas, momentâneas, efêmeras, que acontecem dentro de uma celebração, por exemplo. Essas ações estão para além disso. Essas ações referidas aqui enquanto consequências pela figura do pastor Elinaldo, elas englobam integridade. E a integridade nada mais é do que o sujeito que fala e cumpre. É o sim quando sim e o não quando não. É a responsabilidade que ele tem aqui e fora daqui, diante e não perto da sua liderança. Enfim, isso é integridade. A integridade é uma consequência de um avivamento vivido em um indivíduo. O sujeito que de fato vive um avivamento, ele vai elucidar a integridade. Não só a integridade, como a prudência, tanto no falar como no agir. Irmãos, nós não podemos ser inconsequentes. Não é por sermos cristãos que agora nós temos legalidade para falar o que bem entendemos. Gostem ou não gostem, persigam ou não persigam. Eu não posso ser inconsequente. Eu não posso ser imaturo, infantil ou menino ao ponto de achar que, por exemplo, pelo fato de estar aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, sob a bênção do nosso presidente, eu tenho agora legalidade para falar o que bem entendo. Não, senhores. Muito embora isso não retire a autoridade e a intrepidez, e pelo contrário, também não me acovarde nesse sentido, mas eu preciso ser prudente. Eu preciso ter responsabilidade. Responsabilidade comigo mesmo, responsabilidade com Cristo, inicialmente, e com o ministério. Então, isso fala de prudência. Prudência no falar. Eu não posso não medir as consequências daquilo que falo. Essa é a minha modesta compreensão. Eu não preciso ficar pensando as palavras, mas eu preciso ter noção do alcance que elas terão e da repercussão que também elas podem ter. Então isso é ser prudente, mas a prudência não deve se restringir ao falar. Ela precisa também alcançar o agir, as minhas ações. Então eu também preciso ser prudente. Aliás, Jesus dialoga muito sobre isso. Simples como a pomba, mais prudente como a serpente, a concepção de vigilância, enfim, tudo isso são prudências. A despeito de eu estar em presidente prudente, é extremamente fundamental que sejamos prudentes, né? Tanto no falar como no agir. Aliás, o avivamento espiritual também traz outras consequências. O cuidado na saúde física. Irmãos, nós não podemos ser religiosos. Nós precisamos ser cristãos e, enquanto cristãos, sermos relevantes. O cuidar da vida física, não há nenhum problema. Há textos bíblicos onde Paulo parece desconstruir essa questão, mas ele não faz isso. Na verdade, ele, em um comparativo, percebe que esta não pode se equivaler àquela. Então é óbvio que a espiritualidade está a milhas de distância da vida física, mas em momento algum ele dissolve, desconstrói, elimina
a importância do físico na vida de um cristão. Então, não há problema algum você ter uma alimentação saudável. Se você tem condições para isso, de seguir um nutricionista, se você não tem, hoje a própria rede, tá? Os próprios canais de streaming conseguem fornecer para nós dicas essenciais para uma boa alimentação. É indispensável que você consiga, dentro da sua agenda, fazer uma caminhada. Isso vai melhorar o seu sistema cardíaco, cardiovascular, enfim. Isso vai melhorar a sua vida, né? É indispensável que você pratique um exercício físico, uma atividade física. Isso é essencial. Não no sentido de que você se estabeleça aqui na Terra, mas que você tenha uma vida qualitativa, né? Aliás, você tem uma família que te ama, que te quer por mais tempo aqui, exceto se não for o plano de Deus, mas do contrário a gente não pode. Agora, por saber que Cristo vem nos buscar, ou por saber que dia rápido ou demorado, quer agora, ou há longos anos à frente, iremos morrer, então eu vou ser displicente. Não, senhores, a gente precisa cuidar do nosso físico, né? E isso mediante a capacidade de cada um. Mas hoje não há desculpas para ninguém, mesmo o menos favorecido, não cuidar da sua vida física. Hoje, por mais desafios que ainda existam, nós temos, pelo menos aqui na nossa região, um sistema único de saúde que nos atende, né? O chamado SUS. Talvez você não tenha condições de ter um plano de saúde, mas você pode marcar um exame, ver como está a sua diabetes, colesterol, triglicerídeos e coisas parecidas, né? Se você é um sujeito hipertenso ou não é. A gente precisa cuidar da nossa vida, né? A gente não pode ser displicente e relapso nesse sentido, sobretudo da nossa vida emocional. Hoje, durante muito tempo, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, né, terapeutas foram extremamente crucificados, inclusive nas igrejas, porque procurar algum desses profissionais era quase um pecado, né, tendo em vista que todos os problemas que estes supostamente dariam uma solução ou um medicamento ou uma prática medicamentosa são vistos como diabólicos ou coisa parecida. Graças a Deus, ao longo do tempo, essa concepção foi sendo mudada. Esses profissionais existem como os outros também existem. A diferença de você ir a um cardiologista e ir a um psicólogo é que o cardiologista vai observar o seu coração e o psicólogo vai trabalhar com a sua psique, com a sua alma, com a sua mente. Então existem situações que esses profissionais são bem-vindos. Não posso crucificá-lo, senão não faria sentido Deus dar inteligência para o homem estudar tecnicamente estas questões. Agora, existem situações que é só o Todo-Poderoso quem pode resolver. É só o caminho da oração que podem resolver. É só uma orientação pastoral que pode nortear a nossa vida. Então, a gente precisa ser flexível, razoável, para que essas situações sejam, no mínimo, situações equilibradas, entendíveis, e que não sejamos radicais nem a esse ou aquele sentido. Um outro item extremamente relevante é a vida com o cônjuge. O avivamento produz uma vida razoável, uma vida amorosa, uma vida bem vivida com o seu cônjuge. Quando você olha para o item 2 e o item 3, que fala sobre a vida conjugal e a vida com os filhos, você percebe que o assunto é família, né? E não existe nenhuma família perfeita, nenhuma liderança, por maior que ela seja, e por mais que você olhe, aplauda, tome por exemplo, siga os seus passos, trilhe os seus caminhos, são famílias perfeitas. Todas as famílias têm os seus desafios, os seus desencontros, as suas incompatibilidades. Tem um título recente do pastor Lisânias Moura, um pastor batista, que ele escreve sobre famílias imperfeitas, graça perfeita. Um bom título, muito sensato, as suas análises, onde ele dialoga muito nesse sentido. Por exemplo, quando você olha para um pastor, você pode construir uma concepção de que ali está um sujeito perfeito e, respectivamente, a sua família também, mas eles também têm os seus desafios, têm os seus desencontros, têm as suas incompatibilidades. Inclusive, é muito aceitável quando você tem a percepção de que uma liderança não esconde a sua vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade alcança
todos os espaços, todas as famílias. Os desafios alcançam a todos, desde uma relação conjugal até uma relação com os filhos. Com relação a esta ou aquela, a comunicação é sempre bem-vinda. O amor, a submissão, o bom trato, o carinho, o afeto são essenciais. O pastor Lisânias, nesse título que me referi, Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, ele inclusive, a despeito de comentar sobre essa ideia de vulnerabilidade, ele apresenta os desafios existentes hoje. Um pai, uma mãe que nasceram numa geração passada, agora lida com filhos que não são mais analógicos, né? Nós nascemos numa geração analógica e estamos com filhos numa geração digital. Existe uma discrepância nesse sentido. Coisas que eram extremamente naturais a nós, aos nossos pais, aos nossos avós, não necessariamente são tão naturais e aceitas por essa geração. Como lidar com isso? Implementar aquilo que era estabelecido na minha geração e tornar isso um dogma para os meus filhos? Ser flexível no tato, a fim de que eles entendam princípios e valores que são passados desde gerações passadas, mas internalizar o que vem de novo e que pode ser benéfico, pode ser contributivo, enfim. É preciso muita flexibilidade. E nós aqui, enquanto emissores, não temos o papel de termos soluções para tudo. Pelo menos este que vos fala não tem. Eu não me vejo aqui numa condição de dar solução e resposta para tudo, dentro de uma pergunta retórica que talvez você assistindo este vídeo talvez faça. Né? E com relação a isso, e com relação àquilo, no meu relacionamento conjugal e familiar, o que eu devo fazer? Nós não temos soluções para tudo, nós não temos resposta para tudo e o legal da vida é isso. Mas eu garanto que se você procurar a sua liderança, uma liderança sensata possivelmente, você vai receber um conselho de Deus. E por mais que ele também, talvez como eu, não tenha a resposta, ao menos ele vai ter a empatia de se colocar no seu lugar e convidar você para orar e pedir para que Deus nos dê a direção certa, a decisão certa e que o nome do Senhor seja glorificado. Sobretudo, os efeitos do avivamento na vida pessoal são enormes. O crente avivado, por exemplo, é alegre, sobretudo, é forte e, aliás, apesar de tudo isso, ele não teme nem a morte. Eu achei essa expressão interessante e me lembrei, como o próprio texto sugere, a figura dos meninos, Ananias, Misael e Azarias, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego, capítulo 3 do livro profético de Daniel. Você deve se lembrar que Nabucodonosor, depois de construir uma mega estátua, pediu a adoração de todos. Todos deveriam se prostrar diante daquela estátua. Mas esses meninos não se prostraram. E a consequência, por não entender a ordenança, é que seriam lançados em uma fornalha com centenas de graus centígrados ali, muito aquecida, a ponto que os sujeitos que foram lançá-los na fornalha morreram. Mas de repente, quando foram tomar conhecimento, perceberam que os meninos, ora lançados naquela fornalha, estavam vivos. E não se via apenas 3, mas se viam 4 homens dentro daquela fornalha. Talvez o 4º homem seja um antítipo de Cristo. A figura de Cristo, manifestada no Antigo Testamento de uma maneira teofânica, aparecer ali e cuidar daqueles garotos, permitira que aquela prova de fogo literalmente não os queimassem. Eu acredito que isso faz coro com o que Isaías havia dito séculos antes, quando escrevera o seu livro profético, no capítulo 43, verso 2, e aqui eu finalizo. Quando passares pelas águas, estarei contigo, pelos rios não te submergirão. E quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Diego, houveram situações que isso não aconteceu, mas outras que os sujeitos foram queimados em praça pública, como o próprio John Hus, por exemplo, Jerônimo de Savonarola e outras grandes figuras históricas e reformadoras. E aí? Aí está a soberania de Deus. Ali, nesse caso estritamente do capítulo 3 de Daniel, o Senhor resolveu poupá-los, porque havia um interesse para isso. Havia um intuito para isso, mostrar a Nabucodonosor que o Deus de Israel é o único digno de ser adorado. Que essa reflexão fique no nosso coração, irmãos, que exista um avivamento na nossa alma, que exista um avivamento no nosso coração, mas que a nossa compreensão de avivamento não seja rasa nesse sentido, que a gente não limite avivamento simplesmente a uma participação num culto,
mas que esse avivamento extrapole, né? Seja extratemplário, né? Que ele saia de fora das quatro paredes desse templo, desta casa de oração, que nós possamos levar esse avivamento para fora daqui, que o nosso lar, a nossa residência, desfrute do avivamento, que o meu casamento desfrute do avivamento, que os meus filhos desfrutem do avivamento, que a minha vizinhança desfrute desse avivamento, que as pessoas com as quais convivo, no meu trabalho, na faculdade, na rua, na escola, desfrutem desse avivamento. Um avivamento que não se limita a uma língua, a um idioma, a uma língua estranha, a um poder sentido aqui dentro de uma igreja, mas que esteja intrinsecamente ligado às minhas ações, às minhas reações, às minhas atitudes, que seja uma vida piedosa, que haja um culto doméstico, onde Deus pode falar lá na sua casa com você, seu marido, sua mulher, seus filhos. O Espírito Santo pode te visitar e fazer uma coisa nova. Que o avivamento comece em nós, irmãos, e depois através de nós e com a ação do Espírito Santo, ele alcance milhares e milhares de pessoas, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Muito bem, chegamos à conclusão da aula de hoje. Você aprendeu que o salvo em Cristo, eu disse no início que somos privilegiados, porque é inteligente ser salvo em Cristo. Mas também é saudável você entender que a tua vida pessoal, ela deve ser avivada, alicerçada de fato em Cristo. Nos Salmos, vemos como Davi demonstrou uma realidade de forma expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Tem uma coisa que eu acho muito curiosa e assim, é muito positiva, tá? Independente dos momentos em que o salmista, a maioria dos salmos que Davi escreve, às vezes ele até começa se lamentando. Alguns salmos ele até começa se lamentando de alguma situação. Mas é curioso que em nenhum salmo Davi encerra reclamando, lamentando. Não. A maioria, ou em todos os salmos, Davi sempre encerra louvando, bendizendo, conclamando a todos nós a exaltar a Cristo, a bendizer a Cristo. Isso é resultado de uma vida pessoal firmada em Cristo Jesus. Assim, todos nós podemos ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos, em todos os lugares, estejamos em uma comunhão estreita com o Senhor. Então vai lá, para você pensar, ok? Você já adorou a Deus hoje? Pelo sol que brilha, ou pela chuva que cai, ou pela conquista que você teve, ou até por uma situação inusitada, que ocorreu na sua vida? Você já louvou a Deus hoje? O louvar a Deus, a vida avivada, não está restrita ao templo. Você já sabe disso. É muito óbvio, mas é a ideia de que o óbvio precisa ser dito. Então você já agradeceu a Deus hoje? Você já celebrou a sua vida hoje? Eu tive uma experiência esses dias e falei com um irmão que estava internado, aguardando o momento por uma cirurgia. E ele disse, olha, o cenário, o ambiente é terrível. Nada como a liberdade. Nada como poder contemplar os pássaros, a natureza. Já parou para pensar nisso? O como Deus tem sido bom para nós, o quanto Deus tem sido fiel nas nossas vidas? Isso é vida avivada. Isso é uma vida cheia de gratidão, onde nós temos razões de sobra para louvar e bendizer ao nome de Jesus. Que você possa crer que uma vida avivada é uma vida de fato, em que em qualquer lugar, em qualquer momento, você tem motivo para celebrar a Cristo, para ser grato a Cristo. E nós vamos agradecer a Deus neste momento, louvando a Deus pela sua vida, louvando a Deus por aquilo que Ele é, não somente por aquilo que Ele faz, mas porque Ele é Deus. E sim, Ele abre portas, Ele abençoa, e por isso que uma vida avivada, uma vida pessoal avivada, é aquela vida onde você não espera que as coisas aconteçam de forma aleatória. Você busca a Deus, você se organiza, você tem uma vida planejada, você semeia com alegria, você se preocupa em fazer o bem, você se ocupa em fazer algo que agrada a Deus, que edifica a sua vida, você se alimenta da palavra de Deus e o resultado de tudo isso
é colheitas de bênção, de vitória para a sua vida, porque nós vivemos por fé, vivemos exatamente por aquilo que cremos, não por aquilo que vemos, não por vista, mas por fé. Oremos, querido Deus e Pai, nós te agradecemos neste momento, porque o Senhor tem permitido que o avivamento verdadeiro esteja em nossas vidas, que possamos, Senhor, receber de Ti graça, para que mesmo em meio às adversidades, possamos louvar a Ti e entender que o Senhor tem o melhor para nós, que o Senhor está nos preparando, que o Senhor está nos capacitando, nos treinando para algo especial, para algo mais produtivo, para algo maior, mais amplo que o Senhor tem preparado para nós. Na verdade, nós não somos capazes de entender tudo isso sem a Tua ajuda. E por isso, neste momento, pedimos a Tua ajuda. Querido Espírito, continue nos auxiliando, continue nos orientando e que possamos viver, Senhor, uma vida avivada, que possamos desfrutar desta comunhão e que possamos nutrir essa comunhão verdadeira com os nossos irmãos, comunhão com Teu Espírito Santo e, de fato, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abençoe cada família, abençoe a nossa igreja e que possamos continuar servindo a Ti em espírito e em verdade. Que cada irmão, cada irmã seja abençoado por Ti neste momento, é o que pedimos em nome de Jesus.